Processos simultâneos de perda e ganho de elétrons podem ser representados por equações convencionais conhecidas como semi-reações, onde os elétrons são designados pelo símbolo E-. O processo de liberação de elétrons é chamado de oxidação. Ao perder elétrons, o magnésio foi oxidado. O ganho de elétrons é conhecido como redução. Ao aceitar elétrons, o oxigênio foi reduzido. Os elétrons liberados por um átomo são recebidos por outro. É por isso que a redução e a oxidação são processos simultâneos. O termo oxidação ou redução é usado somente se estivermos interessados no comportamento de um reagente específico. Uma reação redox é a soma das semi-reações ou semi-equações para a oxidação e redução. Os elétrons que ocorrem nos dois lados da equação podem ser desconsiderados. Vamos construir uma célula voltaica. Colocamos uma placa de cobre e uma placa de zinco em uma solução de cloreto de sódio. Assim que fechamos o circuito ligando as placas com fios elétricos, o multímetro digital mostra o valor da corrente elétrica que passa pelo circuito. Vamos trocar a placa de cobre por uma placa de zinco. Agora que as duas placas são iguais, o multímetro digital mostra a ausência de corrente elétrica. Então, bom dia, turma. Nós estamos estudando célula eletroquímica. Estamos estudando, na verdade, eletroquímica. E a eletroquímica é dividida em pilhas e eletrólise. As pilhas, que é o nosso início desse estudo, as pilhas elas são dispositivos que produzem energia por meio de uma reação espontânea de oxidação e redução. Então vamos lembrar lá, pilhas, através de uma reação espontânea de oxidação e redução, eu tenho energia elétrica. Eletrólise, que a gente vai estudar para frente, é o contrário. É através de uma corrente elétrica, né, nós temos uma reação não espontânea de oxidação e redução. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Baterias de celulares, baterias de notebooks, câmeras fotográficas. Então, né, a quantidade aí de utensílios eletrônicos que a gente utiliza, as pilhas e as baterias. Vamos entender então no que consiste a chamada pilha de Daniel. Como que o Daniel montou essa pilha. E isso aqui é muito importante para nós entendermos todo o conceito de pilha e bateria. Então gostaria que vocês observassem aqui, pessoal. Então nós temos, né, uma célula aqui, eletroquímica, que é um becker. Nós temos aqui um metal mergulhado em uma solução. Percebam, o metal é metal de zinco, é uma barra de zinco aqui, tá? E o sal que está dissolvido aqui
é o sulfato de zinco, tá? Então, a primeira coisa que nós devemos saber para montar a célula eletroquímica. Aqui nós temos a outra célula eletroquímica e nós temos o metal cobre, tá? Uma barra de cobre mergulhado em sal de cobre, em sulfato de cobre. Essas barras de metais, elas estão ligadas aqui, tá? Por um fio condutor, por um fio que vai conduzir a corrente elétrica, por um fio metálico, tá? E aqui nós temos uma ponte salina. E essa ponte salina ela serve para quê? Para fechar o circuito, para fechar a corrente. Então, é importante nós entendermos isso. De novo, você tem uma célula eletroquímica formada por um metal, zinco, mergulhado em sal de zinco, tá? Você tem uma barra de cobre mergulhada em sal de cobre. Então, lembrando que aqui vai ter íons de cobre, Cu2+, e aqui vai ter íons de zinco, Zn2+. Vai ter a ponte salina, né? Essa ponte pode ser feita por um tubo, até aqueles caninhos que eles usam para garrote, que a piazada usa para fazer cetra, né? Que compra em farmácia. Né? E dentro desse cano, você vai colocar uma solução embebida de um sal também. Tem ânions e cátions. E aqui o fio metálico, né, por onde vai passar a corrente elétrica, tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Primeira coisa que nós temos que verificar é quem tem o maior potencial de oxidação e redução. A gente tem que verificar isso. O cobre ele tem maior potencial de redução. O potencial de redução é dado. Nessa pilha, ele não foi mostrado. Depois eu mostro, né, nos próximos slides eu mostro para vocês como que é verificado esse potencial. Mas o cobre ele tem maior potencial de redução. Ele reduz mais facilmente do que o zinco. Então, se o cobre tem maior potencial de redução, ele reduz com maior facilidade, ele vai receber elétrons, porque na redução, né, o elemento químico ele ganha elétrons. Mas ele vai ganhar elétrons de quem? Então vocês lembram lá que metais, a barra de zinco, tem uma nuvem eletrônica nesses metais aqui, né, que segura esses cátions. Então são esses elétrons dessa nuvem eletrônica aqui que está na barra que vão sair aqui pelo fio elétrico. Então o zinco ele vai sofrer um processo chamado processo de oxidação, ele vai perder elétrons. Esses elétrons vão passar pelo fio condutor e vão chegar até o cobre. Mas qual cobre que vai reduzir? Vai ser o cobre da solução, o cobre 2+. Então esse cobre da solução, lembra que ele está num sal, numa solução de sal de cobre? Esse cobre da solução ele vai se ligar à barra. E essa barra de cobre ela tende a aumentar. Porque o cobre da solução, o cobre iônico, vai sofrer atração por esses elétrons que vêm do zinco e vai aumentar a barra. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o contrário. Né? Já que está saindo o elétron dessa barra, não tem mais o que prenda esses átomos de zinco à barra, porque o que prende é justamente os elétrons, a nuvem eletrônica. Então, como não tem mais o que prenda, esse zinco ele vai para a solução. Então, o que vai acontecer nessa célula eletroquímica aqui do zinco? Vai aumentar a concentração de íons positivos, vai ficar carregado positivamente, tá? E o que vai acontecer aqui nessa solução? Como você tem dois íons, o cobre e o sulfato, o cobre ele está reduzindo na barra, né, vai aumentar a proporção de cargas negativas nessa solução. E aumentando a proporção de cargas negativas, né, você tem que tentar neutralizar isso para fechar circuito. Então a ponte salina aqui ela serve justamente para isso. Você vai ter um sal, geralmente é o cloreto de potássio, e
e as cargas positivas do cloreto de potássio vão se aproximar dessa carga do sulfato, do SO2-, e os íons de cloro, os ânions, né, vão ser deslocados até essa solução, tá? Para neutralizar o zinco, as cargas positivas. Então, o negativo aqui na ponte salina, ele vai até onde tem maior concentração na solução de positivo, e o potássio, que é o positivo aqui, né, o cátion da ponte salina, ele vai se deslocar para tentar neutralizar esse aumento aparente de cargas negativas. Bom, pessoal, mas o que vocês precisam saber mesmo dessa pilha de Daniell para entender? No cátodo, né, o cátodo é polo positivo por quê? Porque atrai elétrons. Então, os elétrons são atraídos até o cátodo. No cátodo sofre redução, tá bom? Na pilha, no cátodo, sofre redução. Eu gostava de memorizar, eu gostava de lembrar assim: cátodo, redução. As duas primeiras palavras são consoantes. No ânodo, sofre oxidação. Ânodo, oxidação, as duas palavras são vogais. Então, aqui, o zinco está sofrendo um processo de oxidação e aqui o cobre está sofrendo um processo de redução. Qual cobre? O cobre da solução está reduzindo. E aqui, qual o zinco? O zinco da barra é que está oxidando. Beleza, pessoal? Então, a semirreação anódica, a semirreação do ânodo, né, que é o eletrodo negativo, vai ocorrer a oxidação. Então, o zinco da barra, ó como que a gente representa. Ele vai se transformar em zinco 2+, porque vai perder elétrons. A semirreação catódica, o eletrodo positivo, ele vai sofrer redução. Então, o cobre da solução, o cobre aquoso, ele vai ganhar esses 2 elétrons do zinco e vai se tornar cobre sólido, né? Ele vai se juntar à barra, tá? A soma dessas semirreações resulta na equação iônica global da pilha, tá? O cobre de NOx vai sofrer processo de redução, aqui é mais 2, tá? Tá errado aqui é mais 2. Então, o cobre sofre processo de redução e o zinco vai sofrer processo de oxidação. Do zinco também aqui é mais 2. Está errado essa carga aqui. Outra maneira comumente utilizada para representar uma célula galvânica é mediante uma notação simplificada chamada de diagrama da célula. O diagrama da pilha de Daniell a gente sempre escreve assim, ó, pessoal, para resumir essa equação global. A gente pode colocar zinco barra zinco 2+. Então, primeiro indico quem sofreu a oxidação, né, e o caminho da oxidação. Então, o zinco sólido se transformou em zinco iônico. Eu coloco 2 barras para indicar a separação pela ponte salina, e daí eu coloco quem sofreu o processo de redução. Então, o cobre 2+, na outra célula eletroquímica, ele se transformou em cobre sólido. Beleza? Uma célula voltaica é formada por 2 partes distintas conhecidas como meias células. Cada meia célula inclui um eletrodo de metal ou grafite imerso em uma solução de um eletrólito. Nos respectivos eletrodos ocorrem reações de oxidação e redução, acompanhadas por uma transferência de elétrons entre o material do eletrodo e os componentes da solução. Os elétrons liberados pelo processo fluem entre os 2 eletrodos através de um condutor metálico. O eletrodo onde ocorre a oxidação é conhecido como ânodo, enquanto o outro, onde ocorre a redução, é chamado de cátodo. As soluções das 2 meias células são conectadas por uma ponte salina. Essa ponte é um tubo em forma de U, preenchido com um gel que contém uma solução concentrada de sal, normalmente cloreto de potássio ou sulfato de potássio. A ponte salina permite que os íons fluam e completa o circuito elétrico. Os íons presentes na ponte não afetam as reações que ocorrem na célula.